um pouco menos formal da Kátia, mas que vai atender a todas as nossas necessidades, né? Normalmente, o curso que eu dou acaba ficando no meio do caminho, entre um e outro, né? Eu acabo usando essa necessidade do formalismo também e a gente fica nesse meio do caminho, e esse meio do caminho é um dos motivos de eu ter indicado 2 cursos para vocês e não um só, né? Enfim, quem assistiu uma das aulas, conseguiu assistir as 2, que é um desafio, né? Já são 2 horas aí de vídeo, se for o caso. Tem alguma impressão que queira falar? Quer tirar uma dúvida também? Pode ficar à vontade. Eu também assisti a da Kátia, igual a Isadora. Eu ainda não consegui assistir a do professor, mas assim, a impressão que eu tive, não sei se realmente é isso. Eu achei a dela mais, eu achei a explicação dela muito direta, sabe? Não é tão explicativa, assim, ela não entra tanto em detalhes. É uma coisa mais rápida mesmo. Mais rápida. Mas aí no sentido de... Você está falando isso como um aspecto positivo ou negativo? Quer dizer, ela é direta demais? Ou... Então, para mim, eu acho que isso é um aspecto negativo, porque eu assisti, ok, eu entendi ali o que ela falou, mas eu senti falta um pouco de aprofundar um pouco mais, Entendi. principalmente na parte da demonstração das fórmulas lá, sabe? Ela não entra tanto nesse ponto, não. Exato. E quem foi quem que falou? Foi a Júlia? Isso. A Júlia, ela disse que gostou do trabalho do Tiago, né? O Tiago é mais formal nesse sentido, Vitória. Se você acha interessante, você vai perceber que ele faz as demonstrações com mais detalhes, né? Com mais vagar, né? E realmente, a Kátia, como ela fez se eu não me engano, essas aulas elas têm que caber em 20 minutos, uma coisa assim. Eu não me lembro dos detalhes. Provavelmente o que ela está fazendo é adaptar o conteúdo para caber dentro de um certo limite de número de aulas que ela tem, né? E aí ela vai ter que ser um pouco mais, talvez, direta, né? Eu senti falta já em alguns casos desse curso dela de mais mais formalidade mesmo, né? Acaba faltando algumas informações. Interessante. Alguém mais teve essa impressão? A Isadora disse que começou a assistiu uma e começou a assistir a outra, né? Você sentiu essa diferença também, Isadora? Eu senti, mas eu gostei bastante do jeito da Kátia, sabe? Eu acho que para você ter meio que uma base, a da Kátia é boa. Aí depois, quando você quer aprofundar mais, você assiste a do Thiago. Foi a impressão assim que eu tive entre as 2 aulas. Entendi. Uma abordagem interessante, né? É legal, assim, se você tem esse tempo, né? Essa possibilidade de dar uma olhada nas duas, né? Pode ser que alguns conteúdos vocês vão gostar mais da Kátia, outros do Tiago. Tem alguns pontos que vocês vão perceber que o Tiago ele entra bastante na álgebra, então às vezes a aula fica bem pesada. Mas ele sempre tenta fazer isso de uma forma que a explicação seja o mais clara possível, né? Então, de repente, é legal. É legal também, se vocês sempre que puderem, né, quiserem, e tiver dúvida, vocês trazerem para a aula também, né? Então, uma dúvida específica, a gente pode tentar tratar aqui. O que eu queria fazer hoje com vocês, e aí a gente pode conversar, era tentar tirar algumas dúvidas, mas pelo jeito, até agora vocês não falaram de dúvida, mas podem falar, e de repente conversar um pouquinho mais sobre esse modelo dos gases ideais, né? O que vocês acham? Vocês querem tirar alguma dúvida já específica no momento, ou a gente continua?
Professora, eu não tenho nenhuma dúvida agora, não. Se o senhor quiser falar um pouco sobre gases ideais. Tá. Eu acho que todo mundo concorda com a Júlia, pelo jeito, né? Porque uma coisa que... Tá, ok. Eu concordo também, porque igual eu estava falando aqui antes, como eu disse, eu achei muito direto, né, a aula da Kátia, então ela não entra muito também na parte teórica, eu senti que os conteúdos que ela tratou são conteúdos que, assim, realmente a gente já teve um contato antes, até no ensino médio, então eu acho legal a gente ver também a sua explicação e depois procurar do Tiago também. Entendi. Tá bom. Então vamos tentar conversar de algumas coisas, né? Eu não vou dar uma aula formal, né? Eu vou tentar trazer alguns aspectos para vocês que eu acho que podem ajudar a, a, a enfim, ajudar vocês no estudo do conteúdo e dar algumas ideias, né, e dicas para vocês. Né? Então, uma coisa que eu acho que é relevante a gente falar, e eu acabei de compartilhar a minha tela com vocês. Se alguém tiver tendo algum problema, é só abrir o microfone e falar. Eu não consigo ver o chat, tá? Enquanto eu tô aqui. Uma coisa que eu acho que é interessante, quando a gente está falando de gases ideais, lembra que na última aula eu fiz aquele desenho da caixinha lá? Vou tentar fazer um parecido aqui. Porque a gente está falando de gás, né? Então, qual que é uma característica importante dos gases? É a gente ter a matéria muito dispersa, né? Então, a gente tem aí uma densidade baixa, né? Em qualquer, então, que seria o nosso recipiente, né? Esse recipiente, bom, então se isso aqui é um cubo, ele vai ter 3 lados, se for um cubo mesmo, vai ser os 3 lados iguais, ele tem um certo volume, que vai ser dado pelo lado desse cubo ao cubo, pelo lado ao cubo. E dentro dele a gente vai ter essas moléculas a gente vai falar um pouquinho sobre a pressão que elas exercem, né? E o movimento dessas moléculas vai ser muito fortemente governado pela temperatura que elas estão. Bom, a gente está aqui agora numa situação em que, se a gente tiver essas 3 grandezas e a gente garantir que o número de moléculas é constante, a gente consegue informação sobre esse sistema em princípio, né? Então, o número de moléculas constante, a gente associa o número de moléculas com a quantidade de matéria, então a gente vai associar com N, né, que é o número de mols. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Afinal, vocês optaram por fazer química. Mas aqui, como tratar isso aqui? Então, a gente pode tratar isso aqui como como dizer, como um conjunto de variáveis que define o nosso sistema. Então, esse conjunto de variáveis é suficiente para definir o sistema. O que quer dizer? Então, quer dizer que se eu tiver aqui um gás, né? Então, isso aqui dentro, né? Só para deixar bem claro, a gente tem um gás, não tem líquido nem sólido, né? Então, se eu tiver pressão, volume, temperatura e souber o número de mols do gás, eu tenho a definição do sistema para a grande maioria das coisas, porque o meu sistema não está reagindo, né? Então a reatividade dele aí não importa. Tá, para definir esse sistema, então eu posso dizer o seguinte: eu sei que isso aqui implica, né, que se eu tiver definido, por exemplo, né, pressão, volume e número de mols, a temperatura fica definida.
Então, eu posso dizer que a temperatura para um gás, ela é uma função de pressão, volume e número de mols. Ela é uma função disso, né? Eu posso dizer a mesma coisa das outras grandezas. Eu posso dizer, então, que pressão é uma função de volume, número de mols e temperatura. E assim por diante, tá? Essas funções aqui, a função que correlaciona a temperatura com pressão, volume e número de mols, ela é chamada uma função de estado. Tá? Então, a coisa toda aqui, toda a nossa discussão, ela é em termos de como é que eu faço, qual que é a relação, né? Qual que é a relação das equações, de eu ter uma equação que define a relação entre pressão, volume e número de mols. Como que isso aqui se arranja para eu definir a temperatura? Quer dizer, se eu aumentar o número de mols, mantendo todo o resto constante, qual que é o efeito disso na temperatura? Qual que é o efeito de aumentar ou diminuir o volume, mantendo todo o resto constante, na temperatura? E assim por diante. Eu tenho que achar a relação que define essa função, né? Para isso, eu tenho que entender o que é cada coisa. O volume é uma coisa quase instintiva, né? Então, aqui eu mostrei para vocês que o volume ele vai ser definido pela geometria do sistema, certo? A pressão, para a gente começar, o que é pressão, né? Pressão, ela é força sobre área. Isso está valendo, né? Então, como é que eu defino pressão? Mas o que um gás tem com área, né? Bom, um gás ele tem lá uma molécula qualquer, ele tem uma certa área de contato, né? Então, o que acontece? Esse gás ele vai se mover com uma certa velocidade, então ele tem essa força, ela vai vir da energia cinética do gás. Alguém lembra da relação de energia com força? Lá de Física 1? É uma pergunta mesmo, gente. Alguém abriu o microfone, pode falar. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, agora tô. Ah, tá. O que eu falei se isso seria a questão do trabalho, da força ou não. Tá ligado à questão do trabalho. Isso, tá ligado sim. A gente vai, inclusive, definir isso não agora, né, mas numa das próximas aulas aí a gente vai. Mas você lembra, né, como é que, se eu tenho energia, para eu, a partir da energia chegar na força, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a integral dessa energia, certo? Para eu ter a força. Então, se eu tenho um aumento de energia cinética, eu tenho mais força, vamos dizer assim. Eu não vou entrar em detalhes agora, tá? Né? Então, se eu tenho um aumento da energia cinética das moléculas, quer dizer que elas vão atingir o sistema com vão atingir a parede, né? Então, a gente pode pensar aqui que, fazendo uma figura bem tosca, né? Posso pensar que eu tenho aqui uma parede, eu tenho uma molécula aqui, que não importa a identidade no momento, ela vai vir e vai atingir essa parede com uma certa força, né? Que é dada pela energia cinética que ela
que ela carrega, né? Essa força de uma molécula, ela vai ter um certo valor, isso vai, quando ela se chocar, isso aqui vai ter uma certa área, né, de contato, e é isso que então ela exerce uma certa pressão, certo? Ela atinge a parede com força, numa área restrita, só que não é uma molécula só. Então você vai ter outra molécula atingindo de outra forma, então você vai ter uma determinada componente aqui dessa força que vai entrar na nossa conta. Então, no fundo, a pressão que um gás exerce tem a ver com os choques que as moléculas do gás têm com a parede do recipiente que a gente está, onde o gás está, né? Então, a gente pode definir a força assim, a pressão, então, ela depende, por exemplo, fortemente, né, do número de moléculas que está dentro do recipiente. Porque quanto mais moléculas, maior o número de choques que vão acontecer aqui com a parede. Já a energia cinética, né, ela vai ser dada classicamente 1/2 de mv², certo? E essa velocidade aqui, V minúsculo, tá? Essa velocidade das moléculas, quem que define essa velocidade? Quem define essa velocidade é a temperatura. Quanto maior for a temperatura do meu sistema, maior a velocidade das moléculas. Tá? Então, a pressão, ela tem essa dependência com a velocidade com que as moléculas se movem, né? Então, ela tem uma dependência forte com a temperatura. Então, a gente pode definir pressão como ela vai ser dada pela intensidade dos choques, né? E pela quantidade de choques que uma molécula de gás faz contra as paredes do reservatório, né? Isso é uma definição que, às vezes, a gente não dá em aula, né? E é sempre legal a gente pensar nessas coisas, né? A de temperatura a gente vai voltar ainda, quando a gente for falar de termodinâmica, a gente vai detalhar ela mais. Tá? Então, a gente tem agora que pensar como que a gente pode, considerando um pouquinho dessa parte microscópica, né? Mas bem pouco, né? Só de forma qualitativa, não vou entrar em detalhes com vocês, eu preciso ter uma função de estado, né? E é daqui que entra o grande problema para a gente tratar dados, né? Essa função de estado, ela quer dizer que ela tem que ser uma equação que descreve o estado, né? E aí a gente já vai definir o que é estado direitinho, de um gás e as mudanças causadas por cada variável, né? A gente, na última aula, eu vou mudar de tela, tá? Eu vou para uma tela nova. Então, a gente precisa definir isso. A gente tem que achar, por exemplo, uma expressão que relacione a pressão com temperatura, volume e número de mols, né? Isso aqui é uma função, né? O que está escrito aqui se vocês lembrarem lá de álgebra, né? É isso, né? Quer dizer, é uma forma de escrever função mesmo, tá? Eu tenho que achar qual que é a função que relaciona a pressão com essas variáveis. E é daqui que vem os modelos, né? Para fazer isso, eu preciso modelar. Por quê? Porque se eu pensar no sistema como um todo, lembra da última aula que a gente estava falando? Eu posso ter aí, sei lá, gás de uma molécula de proteína, né? Isso existe.
E eu posso, se eu quiser modelar isso, como é que eu vou fazer? Eu tenho que assumir algumas coisas. Para fazer esse modelo, inicialmente, você tem uma parte que pode ser considerada histórica, né? Então, por exemplo, historicamente, no século XVIII, acho que é século XVIII, eu posso estar errado, né? Mas no século XVIII se definiram algumas coisas. O pessoal percebeu o seguinte: dentro das limitações instrumentais do século XVIII, tá? Algumas coisas foram percebidas. Então, por exemplo, se percebeu que o produto da pressão com o volume de um gás, ele é um valor constante, dentro das limitações daquela época, tá? Isso aqui chama a lei de Boyle, né? Quem descobriu isso foi o Richard Boyle. Tá? Isso não é bem uma lei, né? Mas enfim. Ficou conhecido como lei de Boyle. Assim como se percebeu também que P sobre T e V sobre T, os dois termos são constantes, né? Então isso aqui também é constante. Isso aqui tem nomes de Gay-Lussac e Charles, que são as relações, né? Então, o que você tinha? O que isso aqui quer dizer, né? Cada uma dessas grandezas aqui quer dizer. Quer dizer que, se eu mantiver, né? Vamos pensar um pouquinho na lei de Boyle, né? O que isso aqui quer dizer? Bom, P vezes V é uma constante. Eu posso chamar essa constante do que eu quiser, eu vou chamar de A. Tá? Só para a gente não ficar escrevendo constante toda hora. E aí, se isso aqui for verdade, então eu posso dizer que isso me leva a pensar, para isso aqui ser verdade, eu tenho que ter uma condição que é temperatura é constante no experimento, né? Então, eu tenho que manter a temperatura constante. Eu posso fazer uma pequena alteração aqui e dizer que, então, que P é igual a uma constante que multiplica 1 sobre V. Né? De novo, se a gente considerar um gráfico de pressão, tá vendo que aqui seria a pressão, se a gente for... Se a gente for... Vou mudar um pouco de cor aqui só para ajudar a olhar isso aqui. É a mesma coisa que dizer que é pressão como função do volume, né? A gente está pensando, como a gente está mantendo... Bom, além da temperatura ser constante, o número de mols também é constante, né? Então, o número de mols aqui também tem que ser constante. Então, só o que está variando aqui é a pressão e volume. Então, a gente está analisando aqui qual que é a relação funcional entre... Nossa, está escrito caneta. Não, sai daí. A relação funcional entre pressão e volume. E a gente, de acordo com essa medida, isso aqui é uma observação empírica, né, experimental. Então, a relação ela vem da observação experimental. Você faz isso com um número grande de gases para um número grande de situações, né? E você chega nessa relação. Do ponto de vista de dados, então você tem que a pressão vai ser o nosso eixo Y, porque ela é a função que a gente está tentando achar. Como uma função do volume, né? Isso aqui, olha só, é também para lembrar lá da matemática, isso é uma
um gráfico de 1 sobre x, né? Y igual a 1 sobre x. Então, se eu fizer esse gráfico aqui, eu vou ter o gráfico típico de 1 sobre x, tem essa cara, né? Ele vai convergir para zero no infinito. Tá? Então, isso aqui, um gráfico de P sobre V para um gás, ele vai ter isso aqui, e se você ajustar uma curva com uma função 1 sobre x, você vai ter ela bem descrita aqui. Só que se eu mudar a temperatura, né, se eu diminuir, por exemplo, a temperatura, o que eu vou ter é uma nova curva. Para aquela nova temperatura, então vamos dizer que eu vou chamar isso aqui de T2. Na T2 eu tenho essa curva. Na T1 eu tenho essa outra curva aqui. Tá? Então, eu posso dizer que essas curvas valem para uma determinada temperatura. Então, a gente pode dizer que essa curva ela é uma curva isoterma. É o nome que a gente costuma dar para esse tipo de curva de P por V, né? Para temperatura constante. Isso é o que eu vejo experimentalmente. Tá? Eu posso também, né, fazer isso para outras grandezas. Então, isso aqui seria para a lei de Boyle, ou Boyle, né? E como o cara é inglês, provavelmente lê-se Boyle. Eu posso fazer uma similar para outras grandezas. Então, aqui eu tenho uma isoterma. Isso aqui é o que a lei dos gases ideais prevê, tá bom? Eu posso fazer isso para uma outra dessas leis, tá? Eu vou escolher fazer V por T. Então, eu vou abrir mais Gustavo, Pode falar. Nessa daí que você está, eu queria só fazer uma pergunta para eles. Você está naquela época, você ainda nem descobriu o elétron, né? Então, tudo que você trabalha, você tem uma noção básica de átomos, talvez. Como vocês, gente, variariam o volume ou variariam a pressão sem mudar a temperatura? Você tem alguma ideia como que você poderia fazer isso na prática? E é interessante a gente só ter essa visão, vamos dizer, experimental na cabeça quando a gente está olhando para um gráfico desses. Então, como é que eu vario o volume com a temperatura constante? Vocês têm alguma ideia? Não tenho a menor ideia. Você usa um pistão, alguma coisa assim? Pode ser. Aí, para manter o volume, por exemplo, ou a temperatura constante, o que você faria? Bem, com um pistão, a temperatura não subiria ou desceria por conta de uma ação minha, mas provavelmente subiria ou desceria, variaria por conta da pressão e do volume, né? Uhum. Bem, Esse que eu estava perguntando, sabe? Só para gente ter essa ideia. Mas é uma boa sua, né? Eu vou deixar até que o professor Gustavo fale aqui. tá certo. Que na verdade, né, se a variação de pressão for pequena, né, tem a variação de temperatura causada pela compressão, ela vai ser pequena, mas ela pode existir. Geralmente o que a gente faz é submergir a amostra de gás em alguma coisa que você tenha controle de temperatura. Então, é o que a gente chama de um banho termostático. Normalmente você imerge esse material, né, de forma que você ainda consiga variar esse pistão, como sugeriu, foi o Henrique que falou, né? Como sugeriu o Henrique, mas você tem que ter uma forma de variar, então, o volume, né? Para observar o que acontece com a pressão, só que isso tem que estar, todo esse sistema do gás, pelo menos, tem que estar imerso num banho em que você tem um grande excesso de água que possa absorver ou dar o calor necessário para manter a temperatura constante. Né? Então, você tem que estar uma circulação de água numa taxa
suficiente para que a gente tenha essa manutenção. Isso é uma coisa, por exemplo, que a gente faz no laboratório de termodinâmica, que eu espero que vocês possam fazer logo, usando para quem faz iniciação, né, usando um condensador de refluxo. A gente aprisiona, a gente modificou um condensador de refluxo, a gente aprisiona uma amostra de gás numa região do condensador, deixa o condensador trocando bastante água, né? E a gente estuda a pressão que a gente consegue fazer a gente mexe na pressão que a gente aplica no sistema e a gente analisa o que acontece com o volume daquela amostra de gás. Né? Então está sempre circulando água numa temperatura que a gente controla por um equipamento e a gente tenta manter, então, a temperatura do gás constante para a gente poder levantar essa curva isoterma, né? A gente trabalha bastante com as isotermas, né, no laboratório, mas dá para fazer de outros jeitos também, né? Acho que era essa a ideia do Rômulo, né? A gente ter essa visão experimental. É, isso mesmo. É que eu realmente pensei, mas será que eles têm essa noção de como é que a gente mantém a temperatura, como é que varia o volume? É interessante vocês saberem também. Uhum. Não, legal, obrigado. Mas ó, vamos continuar aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Deixa eu fazer aqui agora uma outra. Pensando ainda na ideia lá das leis empíricas, né? Se eu tiver, então. Não, pressão não. Vamos deixar a pressão constante. A outra que a gente pode trabalhar, que depois eu vou querer usar, é essa de que V sobre T seria uma constante. Né? Então eu vou chamar essa constante aqui de B. Tá? Então isso aqui também posso converter, posso dizer que V é igual a essa constante B que multiplica a temperatura. E aí, de novo, essa curva aqui, ela é uma função conhecida. Y é igual a B vezes X. Isso aqui é a equação de uma reta. Né? Se eu fizer um gráfico agora de... Bom, V, né, aqui seria a minha variável aqui do eixo Y, porque é a função de T, né? E T no eixo X, eu vou ter aqui uma reta. Né? Ou seja, é o que a gente chama de diretamente proporcional. Se eu aumento a temperatura, aqui a condição é que eu tenho que ter pressão constante, N constante. N constante é uma condição para quase todas as situações, exceto uma, né, que é a situação que levou à hipótese de Avogadro. Então, por isso que o nome não envolve N, né? O nome dessa curva aqui de V por T, o nome disso é uma curva isobárica, né? Porque a pressão é constante. Tá? Então, ela é uma reta diferente da isoterma, né? E isso aqui, ela tem essa característica, em princípio, né, de ser uma reta e, portanto, até relativamente simples de tratar. Com base nisso, então eu posso fazer uma coisa muito parecida para P por T, né? Então, P por T também vai me levar a uma situação em que eu posso fazer isso rapidamente, P por T. Eu vou ter também uma reta em que eu aumento a pressão à medida que eu aumento a temperatura, dados V e número de mols constante. Tá? Essas três observações, mais a observação de Avogadro, né, que é uma das coisas mais relevantes que aconteceu na área, naquele século, em que você tem dizendo que o número de mols de uma amostra qualquer
ele vai ser determinado pela pressão, volume e temperatura, quer dizer, para o mesmo gás, para gases diferentes, na mesma pressão, né? Então a gente pode ter isso, alguma coisa desse, na verdade é V sobre N, né? V sobre N também é uma constante, né? Então quer dizer que gases diferentes, na mesma pressão e temperatura, vão ocupar o mesmo volume, né? Essa aqui é a hipótese de Avogadro. Ela também é relevante, isso quer dizer que se eu aumento N, né, mantendo P igual a constante, e T igual a constante, eu vou ter uma curva de V por N, que também é uma reta. Se eu aumento o número de mols, aumenta o volume, né, para uma mesma pressão e temperatura. Toda essa discussão permitiu, mais tarde, né, a gente... mais tarde não, né? Foi proposto, então, com base nessas relações simples, então, veja, isso aqui é a equação de uma reta, isso aqui é a equação de uma reta, essa é a equação de uma reta. Lá eu tinha uma equação de 1 sobre x, então, portanto, também é tudo elevado à primeira potência, né? Eu não tenho grandes dificuldades de mostrar, ao juntar tudo, né? Então, essas constantes aqui, elas têm relação entre si, eu não vou fazer a dedução, mas... eu posso, como consequência de todas essas leis empíricas, eu posso propor uma equação geral que junta todas elas. Então, aqui, eu consigo juntar lá pressão, volume, número de mols e temperatura a menos de uma constante. Essa constante, ela surge como se fosse uma combinação das outras constantes, mas ela tem significado físico, né? Essa daqui é a constante universal dos gases, que todo mundo conhece, né? Que dá para a gente a relação entre cada uma entre essas grandezas. A constante universal dos gases, ela vai definir algumas coisas para a gente, né? Mas uma coisa relevante do ponto de vista prático é que ela vai dar as unidades do sistema, né? Então, a gente vai ver isso já já. As unidades são muito importantes, eu vou pegar bastante no pé de vocês por causa delas. Tá? Então, você percebe que a lei, essa relação aqui, ela vem com uma ou outra consideração algébrica relativamente simples, ela vem diretamente de uma série de leis empíricas. Todas essas leis que estão aqui, e a lei de Boyle, que estava na tela anterior, são leis empíricas. O que quer dizer? Elas são levantamentos, são sistematizações de dados experimentais. Tá? Então, o que o pesquisador fez? Ele mediu, ele aprisionou uma certa quantidade de gás num recipiente que podia expandir, mantendo a pressão constante dentro do lugar onde ele estava fazendo o experimento, garantindo que não tinha fuga de amostra, então manteve N constante. Ele mudou a temperatura do sistema e foi medindo o volume de em várias temperaturas diferentes, e ao fazer isso, sistematizar os dados, ele percebeu que a relação é uma relação linear, né, dada por uma expressão bastante simples. Alguém fez a mesma coisa para pressão e temperatura, volume, número de mols, e fez para pressão e volume em outro momento. Então, ao juntar todas essas variáveis, como uma depende da outra, elas não são independentes, você pode vir aqui e chegar nessa lei dos gases. Então, a lei dos gases, ela é baseada em observações, tá? Ela, historicamente, ela não é baseada em modelos. Só que tem um problema aqui, né? Então, isso aqui, ela é uma lei que é baseada em resultados empíricos, e, portanto, ela é uma lei como a gente poderia esperar de uma lei científica qualquer.
tá? De qualquer natureza. Só que o que é feito, né, numa época, muitas vezes acaba sendo refinado em outra. E qual que é o grande problema, né? Ao fazer essas medidas que estão dadas aqui, por exemplo, de volume e temperatura, você não está trabalhando, né, nos experimentos que foram feitos, você nunca está trabalhando próximo a temperaturas em que haja mudança de estado de agregação, né? Ou seja, você não está trabalhando com vapor d'água abaixo de 100 graus Celsius, né? Você não está trabalhando com nitrogênio e oxigênio abaixo de 100 Kelvin, certo? Você está trabalhando em condições em que o seu sistema ele é gasoso em toda a faixa de trabalho, né? Longe da faixa de condensação. E você também, naquela época, não tinha condições de aplicar, por exemplo, pressões muito altas no seu sistema gasoso. Então, você também tem um limite de pressão que você pode trabalhar. Então, para essas limitações, essa lei dos gases ideais, ela funciona bem. Mas, e aí eu tenho que procurar um pouco, a gente pode encontrar rapidamente, problemas com a lei dos gases, né? Então, deixa só eu encontrar aqui uma figura que eu esqueci de preparar para trazer para vocês. Aqui. É isso aqui. Então, voltando aqui, lembra que eu mostrei lá para vocês a isoterma, as curvas isotermas, né, previstas pelos gases ideais. Agora, eu vou mostrar para vocês uma isoterma experimental, né? Ela é simplificada por motivos didáticos, né? Isso aqui eu tirei do livro do Atkins, já uma versão antiga do livro do Atkins. Essa daqui, então, de novo, é um gráfico de P por V, né? Aqui está volume molar, é uma coisa que a gente ainda não discutiu, mas seria o volume de 1 mol do gás, né? A pressão é o eixo Y, o volume é o eixo X, e aí você tem as isotermas, quer dizer, as curvas de pressão por volume para uma determinada temperatura. E você percebe, por exemplo, que essa isoterma aqui de 50 graus Celsius para o CO2, então isso aqui são isotermas do CO2, ela tem exatamente aquela característica lá de uma curva de 1 sobre X, que a gente estava falando lá da lei de Boyle, né? Quando você está com 40 graus Celsius, no entanto, você começa a perceber que para volumes molares altos e pressões relativamente baixas, aqui está em atmosfera, então baixo aqui eu estou falando é 40 atmosferas, tá? Pressões relativamente baixas, você tem aqui no começo, nas pressões mais baixas e volumes maiores, você tem um comportamento parecido com o comportamento previsto pela lei empírica de Boyle, só que você já tem uma distorção aqui no comportamento. Não segue uma curva de 1 sobre X simples. Você tem, inclusive, uma que parece ser um ponto de Sella, né? Um ponto de inflexão aqui. Não é, não, mas parece ter, né? Quando você chega em uma temperatura específica, bem específica para cada substância, então 31,04 graus Celsius, isso vale para o CO2, aí sim a sua isoterma vem vindo de uma determinada forma até um certo ponto, e aí ela tem uma inversão de um ponto de Sella, e aí você tem um aumento grande aqui de pressão para pequenas variações de volume molar, tá? A isoterma de 20 graus Celsius, ela é mais interessante,
Porque se a gente pegar aqui no ponto A, do A até o B, você tem um comportamento similar ao que você vê na lei de Boyle. B até o C também, né? Ponto B até C. Só que quando chega no ponto C, sem que haja qualquer tipo de alteração na pressão, tem uma diminuição muito grande do volume. Então, o volume molar aqui tem um certo valor que é 0,20 alguma coisa litros por mol, né? E aí, de repente, cai rapidamente, passando pelos pontos D, chegando até o ponto E, né? Em que você passou de 0,22 mais ou menos para menos que 0,05, certo? Aqui, provavelmente. Sem que haja qualquer alteração na pressão. E aí, quando eu chego nesse ponto, se eu causar uma variação bem pequena de volume molar, a pressão aumenta muito. Para eu causar essa pequena variação de volume molar, tem um aumento muito grande da pressão. Isso foge completamente ao que prevê a lei de Boyle. A 0 graus Celsius é pior ainda, porque já para volumes molares menores acontece um fenômeno similar. Você tem uma grande diminuição do volume molar sem que haja qualquer alteração na pressão, tá? Mantendo a temperatura constante. Vocês têm ideia do que está acontecendo aqui entre o ponto C e o ponto E? Posso dar uma dica? O que acontece com o gás quando você baixa a temperatura abaixo da temperatura de condensação dele? Se alguém estiver respondendo no chat, eu não vejo nada no chat, gente. Peraí, eu até vejo, mas eu tenho que sair de lá. Por enquanto não tem ninguém no chat, não. Aqui. Tá? Então, gente, o que está acontecendo aqui é a mudança de estado de agregação. Tá? Então, eu estou numa temperatura abaixo de um certo valor, que seria a condensação do CO2. Quando chega nesse ponto, eu vou causando uma variação de volume, né? Posso ir comprimindo, né? O CO2 chega nesse ponto em que eu atinjo uma condição em que ele, no caso do CO2, ele solidifica, tá? Ele não liquefaz, não. Não, mentira. Não, aquele liquefaz, sim. Né? Então ele liquefaz, e aí quando eu formo um líquido, aí fica muito mais difícil você comprimir um líquido. Muito mais difícil no sentido de que, para você causar uma pequena variação no volume de um líquido, você tem que aumentar muito a pressão. Então aqui você tem uma variação de pressão muito grande para pequenas variações de volume molar. Né? Mesma coisa aqui nessa isoterma de 0 graus Celsius. Se vocês... Tá, isso aqui é uma coisa, vamos dizer assim, é o que você vai observar no mundo real. A lei de Boyle descreve muito bem a isoterma de 50 graus Celsius. A de 40 graus Celsius, por exemplo, já tem aqui uma distorção da curva que não está previsto na lei de Boyle. A lei de Boyle prevê uma função 1 sobre x. Aqui você já tem algum outro termo aqui que tem que ser levado em conta. E assim por diante. Você tem que prever, como que você vai prever, usando essa lei empírica, a mudança de estado de agregação? Você não vai prever, né? Não usando essa lei empírica. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, tá? Então, qual que é a ideia toda aqui? Né? É que você tem uma lei empírica, só que ela não vale para todos os dados. Ela vale para alguns dados em certas condições específicas. Quais são as condições específicas? Né? Então, a gente viu lá a falha da
da lei de Boyle, né? A gente pode achar as falhas de de qualquer uma dessas leis empíricas. Isso aqui, ela é limitada a um certo Espera aí que deu uma revoltada aqui na minha... Tá. A um certo intervalo de P, V, T. E de N também, né? Mas vamos deixar aqui mantendo que a gente está pensando tudo em um mol, né? Certo? Então você tem uma certa limitação. Qual que é a limitação? Experimentalmente, você vai observar que a lei dos gases ideais, ela funciona bem para pressões baixas, temperaturas altas e volumes também grandes, né? Tudo se associa aqui, né? Quando você tem pressões mais baixas, você tem uma descrição muito boa da lei dos gases ideais. Para temperaturas bem altas também, se você está tratando de gás, né? Volumes grandes, bom, vai fazer sentido desde que as pressões e as temperaturas tenham as outras condições também satisfeitas, tá? Diga. João Paulo perguntou se essas condições podem ser atreladas àquele diagrama de fase que a gente viu. Se essas condições podem ser atreladas, sim. A gente está vendo essa limitação justamente daquilo, tá? João Paulo, obrigado, tá, Rômulo? Justamente, a partir das observações experimentais, a gente vê onde que essa descrição que a gente colocou aqui, ela falha, certo? Então, no fundo, tanto a lei dos gases ideais quanto as limitações da lei dos gases ideais, elas são empíricas, tá? Só que ao analisar essa lei dos gases ideais, a gente percebe que está implícito na lei dos gases ideais duas considerações, tá? São considerações que hoje em dia a gente explicita elas, mas isso está implícito quando você faz esses experimentos nas condições que favorecem essas equações. Você está implicitamente assumindo, né, levando a uma equação que implicitamente assume algumas coisas, tá? Então, a gente tem lá... né, mudei de tela. Se alguém tiver algum problema de visualização, me avisa, tá? Então, implicitamente, né, a lei dos gases ideais, ela tem considerações implícitas. O que é uma coisa que está implícita? Quer dizer, você não usou essas considerações para construir a equação. Mas quando você analisa a equação, ela só é válida se você levar em conta essas considerações, tá? Então, essas considerações elas estão implícitas no modelo. Então, uma consideração que está implícita nesse modelo é o seguinte: a gente tem que considerar que não existe nada que diminua a velocidade das moléculas para gerar essa pressão que elas geram. Então, a gente pode dizer, ao fazer isso, a gente está considerando que as interações intermoleculares são desprezíveis. Desprezíveis no sentido de que podem ser desconsideradas, tá? Não é no sentido pessoal da coisa, tá? São desprezíveis, né? São desprezível também, o professor de português passou longe lá de casa, né?
Se minha mãe vir isso aqui, ela me deserda. Tá? Então, as interações intermoleculares são desprezíveis. No sentido de que, então, quando a gente pensa no modelo, nessa equação, para poder usar ela, a gente tem que assumir que não existem interações intermoleculares. Isso não é verdade. Mas você está assumindo que a energia potencial das interações intermoleculares, né, quer dizer, a interação de atração ou de repulsão entre moléculas, ela é muito pequena em relação à energia cinética das moléculas. E isso vale quando? Quando a temperatura está alta. Então, para temperaturas muito altas, ou quando as moléculas estão muito longe uma da outra, de forma que a energia potencial de interação entre elas é nula, né, é praticamente nula, você pode fazer essa aproximação, né? Então, são aproximações, né? Considerações aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui em cima. São aproximações. Né? Então, eu estou aproximando a minha descrição ao dizer que eu não preciso levar em conta as interações intermoleculares. E outra coisa ao usar PV igual a nRT, eu estou dizendo que todo o volume está disponível para a molécula de gás se movimentar. Se a gente for pensar numa molécula mesmo, ela tem um volume finito, é um volume muito pequeno, mas que existe. Se eu multiplicar por 6 vezes 10 a 23, esse volume vai ser aí alguns ml por mol. Quantos ml por mol depende da molécula, né? Então, ao escrever a equação dessa forma, eu estou considerando que as moléculas são pontuais, que elas não têm volume. Moléculas do gás são pontuais. Porque eu não tenho que descontar nenhum volume do volume que está disponível ali. Então, se eu tenho um recipiente de 1 litro, eu tenho 1 litro disponível para as moléculas se movimentarem. Eu não estou excluindo o volume das próprias moléculas, né? Então, a gente está dizendo que o volume das moléculas é aproximadamente 0. Quando que isso vale? Quando eu tenho um volume muito grande, então se eu tenho lá, sei lá, 20 litros, né, 22 litros, para 1 mol de moléculas, eu vou ter um volume de moléculas que é relativamente pequeno, né? As moléculas vão estar distribuídas num volume muito grande. Então, o volume é muito grande, muitas ordens de grandeza, maior do que o volume somado das moléculas. Nessa situação, você pode aproximar para 0. O volume passa a ser também desprezível, né, o volume das moléculas. Só que essas são as duas principais considerações. Estão claras quais são? A partir se não tiver claro, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? A partir dessas considerações, eu posso chegar e analisar as limitações experimentais da lei dos gases ideais à luz dessas duas aproximações. Por quê? Porque quando eu tenho, por exemplo, uma situação em que a temperatura cai bastante do sistema, a energia cinética das moléculas diminui. Se a energia cinética diminui, quer dizer que a energia potencial gerada pelas interações intermoleculares pode não ser mais desprezível. E isso vai fazer com que o volume que eu medi, ou a pressão que eu medi, seja alterada em relação ao que prevê a lei dos gases ideais. Né? Se eu não considero interação intermolecular, eu nunca vou ter condensação. Eu nunca vou ter uma mudança de estado de agregação. Porque a mudança de estado de agregação ela só acontece porque existem interações intermoleculares. Tá? Então, ao explicitar essas aproximações que não estavam claras nas primeiras leis empíricas,
eu consigo também pensar em formas de corrigir a lei dos gases ideais, que é uma coisa que a gente vai ver mais adiante, tá bom? Posso interromper aqui de novo. Ficou claro, gente? Sim, ficou. Não é bem uma aula, né? O que eu estou fazendo. Eu estou dando alguns pontos, porque a parte mais formal e ponto a ponto vocês vão encontrar, de novo, na aula dos professores. Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar? Não? Eu queria mostrar um exemplo para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer de forma simples aqui. Cadê? Aqui. Não. Será que eu fechei? Não, aqui. Ué, não foi? Olha só, vamos ver aqui se agora vai. Eu vou apresentar um probleminha para vocês, para a gente tentar conversar aqui sobre um exemplo, tá? Olha só, a gente pode tentar usar a lei dos gases ideais de uma forma mais útil, né? Como é que eu posso aplicar isso aí? Esse é um problema que vocês poderiam ter, talvez, resolvido do PISME, não sei, né? Numa situação em que fosse ser discutido gases. Mas ele vale o suficiente para a gente pensar um pouquinho, tá? Tá todo mundo conseguindo ler o que está escrito aí? Sim. Sim. Então, eu tenho aqui vapor de enxofre. Eu acho que eu não consigo escrever direto, consigo? Não, tem uma forma de fazer isso, mas eu não estou lembrando. Tinta, tem sim. A gente está falando, então, que eu tenho vapor de enxofre. Deixa eu ver. Eu preciso aprender a fazer isso aqui, então vocês vão ser as cobaias, tá? Eu tenho vapor de enxofre. Não sei se vai dar. E eu tenho aqui uma temperatura de 500 graus Celsius. Não vai dar, não, gente. Não sei nem se vocês estão vendo o que eu tô Eu não tô fazendo. vendo, não. Então tá. Então eu tenho aqui enxofre a 500 graus Celsius. Então, quinhentos graus Celsius está quantos Kelvin, hein? R$ 773,15. Isso. Isso aqui é a temperatura. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dessa letra que eu estou escrevendo. Eu copiei no chat o enunciado dela. Eles não estão vendo o enunciado? Você está vendo? Não, estou vendo, tá. mas é porque ficou assim, escrito, né? O tempo todo, se alguém quiser consultar. Isso.
Tá, então aqui está um SN, né? Quer dizer, eu não sei para a molécula que está aqui, é vapor de enxofre, né? Tá 773 Kelvin. E ela tem uma densidade e uma pressão de 93,2 quilopascal. Eu tenho uma densidade de 3,710 quilogramas por metro cúbico. E eu quero saber qual que é a fórmula molecular do enxofre. Eu não sei por que deu esse erro aqui, eu acho que porque eu que escrevi tudo errado em algum lugar. Como é que eu faço isso aqui? Eu sei que a massa molar do enxofre atômico é 32,1. Né? Então, se a molécula for S1, ela vai ter uma massa molar de 32,1, né? Gramas por mol. Alguém tem uma ideia de como é que eu faço isso aqui? Vocês querem 5 minutos para fazer? Dá para a gente fazer isso em 5 minutos, pessoal? Lembrando que, né, não é uma obviedade, né? Acho que vale a pena a gente falar, né? Densidade é densidade mesmo, né? Então é massa por volume. E uma dica, né, que o número de mols é massa pela massa molar. Dá para a gente fazer isso em 5 minutos? Acho que sim. É? Então tá, então vamos ficar 5 minutos em paz para vocês. Enquanto daqui a 5, se vocês quiserem falar, é só falar, e daqui a 5 minutos a gente tenta resolver isso, tá bom? Vocês estão vendo Vocês estão vendo o enunciado, gente? Então, né? Sim, estamos.
O João Paulo chegou no resultado. Aham. Ah, você tá olhando também, né? É assim que você pode. Na verdade eu estou fazendo algumas coisas aqui, mas eu tinha ouvido um plim-plim. Uhum. É. Pessoal, vamos lá. Eu acho que o João Paulo já deu uma resposta aqui. Daniel também. Os dois concordaram no S8. O João Paulo colocou uma unidade aqui. Toma cuidado, que essa unidade ela é em Pascal, não em quilopascal, tá? Mas vai. Uma unidade pro R, né? Então é a maior parte das fontes de erro, né? É. Unidade errada. Em quilopascal? Tá beleza. Não. Não, é Pascal. Se você buscar até no Google, constante dos gases ideais, você vai achar lá, ó. Ana Flávia, não. Essa unidade que todo mundo sabe de cor, ela é em atmosfera. Atmosfera vezes litro por Kelvin por mol. Tá? Eu já vou mostrar isso para vocês. Tá? Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho. Eu vou interromper o compartilhamento lá do Word. Tá? Com problema. Tá? E aí eu fiz algumas considerações. Tá? A primeira coisa, como o Rômulo falou, né, uma das grandes fontes de erro na resolução de problemas em termodinâmica são as unidades. Né? Então é bom a gente começar a trabalhar isso o mais cedo possível. Então, vou mostrar para vocês rapidamente, muito rapidamente. Para a gente é o seguinte, é sempre importante a gente trabalhar no SI, tá? No Sistema Internacional. E aí no SI você tem as unidades que são as unidades base, né? Então, para comprimento é metro, para massa é quilograma, tempo é segundo, a temperatura é a temperatura termodinâmica, então ela é dada em Kelvin, e a quantidade de substância é dada em mol. Tá? Essas são as básicas, né? Tem um monte de outras coisas.
E quando a gente vai lá, por exemplo, para pegar as derivadas, por exemplo, a energia, ela pode, que é dada em Joule no sistema internacional, ela é dada em Pascal vezes metro cúbico. Tá? Então, é pressão vezes volume aqui já, tá vendo? P vezes V dá Joule, se for em Pascal vezes metro cúbico. Tá bom? É Pascal aqui, tá? Tome esse cuidado. Também é dado, então, aqui, quilograma vezes metro quadrado por segundo a menos 2, que isso aqui é Newton, né? E a gente vai... Desculpa. Depois eu chego aqui, eu queria mostrar para vocês a unidade de R. Então, a unidade do R que está no sistema internacional é só a primeira. Todas as outras são unidades que a gente precisa converter, tá? Então, esse 8,314 Joule Kelvin mol é a unidade de R do sistema internacional. Tipicamente, é mais seguro você usar essa unidade, porque muitas vezes você vai querer derivar energia usando a constante dos gases. Tá? Então, é mais fácil você se garantir sempre usando essa. O 0,082, que todo mundo conhece, é essa segunda unidade aqui. Aqui está 10 a menos 2, tá vendo? Que é atmosfera litro por Kelvin por mol. Tá bom? E aqui embaixo já está, né? Pascal vezes metro cúbico por Kelvin por mol, que é exatamente a unidade de cima, ele só passou Joule para Pascal vezes metro cúbico. Tá bom? Tá aqui a quarta entrada, é a mesma unidade da primeira, ele só escreveu Joule como Pascal vezes metro cúbico. Tá? Isso aqui é importante que esteja claro para a gente. Agora, voltando aqui no nosso problema, nosso exemplo, eu dei uma adiantada aqui em algumas coisas enquanto vocês preparavam. Seguinte, então, eu não sei como, eu já vou adiantar, né? Eu concordo com as respostas que já foram dadas. Então, a gente pode partir a gente vai assumir que o gás é um gás ideal, então a gente pode usar essa equação de estado. Lembrando que número de mols é massa sobre a massa molar. Eu coloquei massa molar como M maiúsculo aqui. Né? Então, também, lembrando que a densidade é massa por volume, eu vou chegar nessa expressão. Pressão é densidade sobre massa molar vezes RT. Então, agora eu consigo achar a massa molar simplesmente rearranjando aqui e colocando os valores. Né? Então, a massa molar do SN, lá que eu quero saber qual que é o valor do N, né? Seria a densidade vezes RT sobre a pressão. O que eu tenho que pensar aqui é qual a unidade do R. E aí, eu acabei já dando a resposta, né? A unidade do R que a gente precisa usar é a unidade do sistema internacional. Joule por Kelvin por mol, ou Pascal metro cúbico por Kelvin por mol. É um 3 aqui, tá? Não é um zeta, não. 3 só ficou feio. E aí, no sistema internacional, a minha unidade para densidade vai ser mesmo quilograma por metro cúbico, porque quilograma é a unidade de massa do sistema internacional, metro é a unidade de distância, né, de comprimento do sistema internacional. A temperatura vai ser sempre em Kelvin, então não importa qual é a unidade que é dada a temperatura, a gente sempre vai converter para Kelvin, tá? E aí aqui o valor de R que a gente vai usar é 8,314. Né? A unidade de pressão, para a gente estar coerente com a unidade da constante dos gases, que é, né, Pascal. Opa, deu uma piscada aqui. Pascal metro cúbico, Kelvin a menos 1, mol a menos 1. Né? Essa unidade, ela tem que ser coerente, porque o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou conferir se a minha unidade está batendo. Né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente... Eu escrevi todas as unidades para não facilitar isso. Pode falar.
Só para facilitar um pouquinho, não tem aquela cordinha do lado da régua? Ah, Se você clicar nela e selecionar a sua conta e arrastar para baixo, fica um pouco mais claro, porque está a expressão de cima. você quer que eu faça assim? Ah, não, é só para colocar um pouquinho para baixo, para ninguém confundir do... Se você arrastar para baixo agora, só para ficar um pouco mais longe da de cima, sabe? Ah, Levar também. tá. Não, tudo bem. Eu só vou carregar aqui, opa, Os outros, né? essa unidade aqui também, que eu vou precisar dela. Uhum. Se ele deixar, né? Não está querendo muito, não. Ué? Eu só Eu processando. vou apagar e escrever de novo. Não, você pode só apertar Ctrl Z que deve voltar para lá. Né? Então, Vai aqui, ficar mais fácil deles virem. a unidade aqui é Pascal, metro cúbico, por Kelvin, por mol. Acabou que eu compliquei do mesmo jeito. Então, eu vou agora ver o que eu consigo tirar daqui. Então, eu tenho metro menos 3 com metro cúbico. Eu tenho Kelvin, Aqui, só que foi ficou outro lado do Kelvin. Né? ficou uma perninha aqui do Kelvin. Eu tenho Kelvin a menos 1 com Kelvin. Eu tenho Pascal com Pascal. Aqui eu passei o quilopascal para Pascal, né? Multipliquei por 10 ao cubo, né? Então, a minha unidade, no final das contas, vai ficar quilograma por mol. Tá? Essa conta aqui, eu fiz ela na calculadora só, ela deu 0,257 aproximadamente quilograma por mol, que é a mesma coisa que 257 gramas por mol. Isso aqui seria por mol do SN, né? Como a gente sabe que se fosse para 1 mol de enxofre, se fosse S igual a 1, a gente teria aí 32, o que a gente tem que fazer simplesmente é dividir o valor de N, para eu achar esse valor aqui do N, talvez não seja a melhor coisa, porque parece número de mols, vamos chamar de S alfa. Para eu achar o valor de alfa, eu só preciso dividir 257 por 32, que na minha conta deu 7,001, sei lá, por 1 aqui, vai. Desculpa, 8,001, que dentro do erro, né, das nossas medidas e das aproximações é 8, né? Então, a fórmula molecular eu concordo com o pessoal que já tinha escrito aí, é S8. Era esse o exemplo. Gente. É a mesma coisa. 799, 798. Porque você tem um erro de aproximações, de como que você fez a conta, né, de precisão. Então, a gente é 8, certo? Muito próximo de 8. Alguém achou 799, é isso? Não. No caso, fui eu. Mas aí eu aproximei para 8 também, né? E aí você vai chegar nesse número, tá? Era essa a ideia. Então, a gente pode usar, a gente só tem que lembrar sempre. Por que eu escolhi esse exemplo, né? Ele não tem tanta conversão de unidade, mas a gente precisa prestar atenção nas unidades. A gente tem que escolher de forma clara todas as unidades que a gente vai usar. Então, esse exemplo, ele já deu tudo no sistema internacional. Todos os dados que ele deu estão no sistema internacional. Ele já deu a densidade no sistema internacional, já deu pressão no sistema internacional, a gente só teve que passar a temperatura, sempre a temperatura vai ser em Kelvin, todos os problemas, tá? A gente não vai usar nenhuma outra unidade de temperatura. E aí a gente teve que escolher a unidade do R, né? Dentro dos que a gente conhece, né? E a gente sempre também tende a escolher a unidade de R que está expressa no sistema internacional, que é Joule por Kelvin por mol, tá bom? Isso é um exemplo que vocês vão usar, a lista 1 já está disponível lá para vocês vão usar em vários exemplos. Eu acho que eu não coloquei esse exemplo na lista. Se eu coloquei também, não importa, não conferi. Eu gosto desse exemplo, porque no final das contas a gente chega numa coisa numa fórmula molecular, né? Tá bem? Ficou claro como é que a gente fez?
Como eu falei, não tem muito conceito novo, né? Mas é uma aplicação e a gente tem que tomar bastante cuidado com as unidades, né? Eu acho que essa aplicação aqui, ela serve para a gente prestar atenção nisso, tá bom? Professor, Diga, eu Isadora. tenho uma pergunta. Eu estava começando a fazer a lista e algumas das questões que tem, elas estão na unidade para aquele R que a gente já está acostumado a usar. E algumas questões usam esse R que você falou. Aí eu queria saber, tipo assim, a gente sempre precisa converter os valores para ficar no SI ou pode usar outros valores de R para poder ficar de acordo com as unidades que a gente já tem no enunciado? Olha, é ruim dar esse tipo de resposta, mas a resposta é depende, né? Por quê? Por exemplo, sempre que você vai resolver um problema desse que é numérico, e a gente vai ter vários, nas listas de exercícios tem muitos problemas numéricos, né? Sempre que a gente vai responder um problema numérico, você vai precisar analisar as unidades. Então você tem que olhar essa coerência das unidades. No final das contas, aquela coisa de cortar as unidades para resolver o problema e ver qual que é a unidade que está saindo é muito importante. Porque se você tiver alguma incoerência nas unidades, isso vai aparecer a hora que você está cortando. Tá? Então, dentro dessa abordagem agora de gases ideais, você, em geral, vai poder usar, desde que você seja coerente nas unidades, você pode usar o grupo de unidades que você achar mais conveniente. Tá? Então, se está tudo dado em litro, em atmosfera, e você quer usar, né, esse R que te dá litro e atmosfera, desde que no final das contas você consiga ter uma coerência das unidades, está valendo. Agora, se começar a falar de energia, complica. Porque a energia é Joule. A gente não conhece outra unidade de energia, a gente não usa outra. E aí, para você sair com a energia em Joule, você vai precisar usar o R do Sistema Internacional. Não tem outra alternativa. Tá? Então, mais adiante, daqui a 2 ou 3 aulas, a gente vai começar a falar de troca de energia na forma de calor. E muitas vezes a gente vai usar a constante dos gases para uma série de coisas. Né? E no final das contas, na hora de fazer um exercício numérico, a gente vai precisar da constante dos gases. E aí essa constante tem que ser a constante do Sistema Internacional. Porque senão a sua energia não sai em Joule. Ah, sim, entendi. É porque eu tinha assistido a aula da Kátia e o primeiro exercício que eu estava fazendo, eu acho que é o número 4. Ele usava exatamente essa que a gente já conhece, porque todas as unidades estavam de acordo com a que a gente já conhece. E aí ela dava, tipo, várias outras unidades para o R. Eu fiquei meio em dúvida, tipo, sempre tem que ser ou se pode ser de acordo com o enunciado? Pode ser de acordo com o enunciado, sem dúvida, mas toma esse cuidado, né? Mais adiante, quando a gente for falar de energia, aí você vai acabar tendo que dar uma preferência total ao R do Sistema Internacional, porque senão a sua unidade, suas respostas não saem em Joule. E aí você vai pôr Joule na sua resposta e não faz sentido nenhum. Tá bom? Por enquanto tá valendo. Ok. Mais alguma coisa, gente? O João Paulo está falando aqui que dá muito problema quando está em graus Celsius, mas aí passa para Kelvin, é só somar 273, né? 0,15, se você quiser ser um pouco mais preciso. Tá, de novo, esquece não, né? Pelo contrário, presta atenção nessa história do Kelvin, né? Tipicamente você vai ter que passar para Kelvin, né? Grau Celsius ainda é mais fácil, né? A gente não dá exercício para vocês em Fahrenheit, que aí ia dar mais trabalho. A gente não está nos Estados Unidos, afinal de contas, né? Tá bom? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, gente, eu vou parar de gravar e aí a gente vai encerrando por aqui por hoje, tá bom?